Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Detox Emocional. Esse projeto onde eu entro aqui diariamente, da segunda a sexta-feira, às 8h50 da manhã, para realizar trabalho de cura emocional, trabalho de limpeza de emoções do passado, emoções que ficam marcadas no nosso histórico emocional, da nossa infância, adolescência, vida adulta, e que geram consequências negativas. Bom dia, Adriana. Se você já me acompanha há um certo tempo, você cada vez mais deve estar adquirindo consciência do quanto as emoções acumuladas no nosso passado interferem de forma negativa na nossa vida. O quanto elas geram crenças limitantes, comportamentos sabotadores, procrastinação, problemas de relacionamento, afetam a nossa saúde física, geram pessimismo, depressão, insônia, enfim, todos os problemas, todos os sofrimentos que nós temos na vida, eles estão associados também a padrões negativos, a emoções acumuladas do passado. De forma que quando você vai limpando essas emoções, você percebe mudanças significativas acontecendo na sua vida, no seu comportamento, naquilo que você atrai também, naquilo que você escolhe no seu dia a dia. Então, nesse projeto aqui, a gente faz um trabalho de limpeza dessas emoções para que a sua vida seja impactada de várias formas diferentes, em vários sentidos diferentes, em várias maneiras diferentes. E sempre que a gente entra aqui ao vivo, o objetivo é limpar alguma coisa que nos incomoda do passado, alguma situação, alguma experiência que traz algum desconforto emocional. Então a instrução é a seguinte, você vai pensar em alguma situação do passado, alguma memória, que quando você acessa nesse momento, traz para você um desconforto emocional. Pode ser uma situação recente, que aconteceu há pouco tempo atrás, pode ter acontecido ontem, ou pode ser algo que aconteceu lá na sua infância. Então não importa se faz um dia, 30 dias, 40 dias, um ano, ou 30 anos atrás, ou 50 anos atrás. Traz à tona alguma memória, a lembrança de algum evento, de alguma situação, que quando você pensa nesse momento, traz para você alguma emoção desconfortável. E aí quando você trouxer essa memória à tona, você vai anotar o que você lembrou. De uma forma bem resumida, tá? Dá só um nome para aquilo, O dia que a minha mãe fez tal coisa comigo, lá em casa com meu pai, quando ele disse isso, aquela briga que aconteceu na escola quando eu tinha tantos anos. Dá só um título bem rápido, só para você lembrar depois o que é. E aí você vai observar qual a imagem que surge quando você acessa essa lembrança. Será que vem uma cena na sua mente? Você vai perceber qual é a emoção que surge. E você vai perceber qual é a sensação no seu corpo que surge quando você acessa essa lembrança. E aí, feito isso, você vai simplesmente deixar de lado o que você anotou, vai esquecer o que pode esquecer completamente aquela anotação, você vai deixar de lado. E você vai me acompanhar aqui no Detox. Quando alguém entrar aqui ao vivo comigo, vou fazer um trabalho de cura emocional com alguém que vai entrar comigo aqui para fazer essa limpeza. Você vai me acompanhar fazendo a técnica da EFT, que é essa técnica de limpar as emoções. E o seu subconsciente ele vai trabalhar aquela questão para você, ele vai limpar aquela emoção, daquela situação que você anotou, que você escreveu. Então é um processo muito prático, muito simples, de você pegar carona na cura de uma sessão que vai acontecer aqui. E se você fizer isso por alguns dias aqui junto comigo, eu tenho certeza que você vai começar a perceber impactos profundos, mudanças muito significativas no seu bem-estar, no seu nível de paz interior, de clareza mental. Então, faz isso que eu falei, anota
né? Pensa numa situação do passado, percebe qual é a cena que surge, qual é a emoção que surge, qual é a intensidade, gradua numa escala de 0 a 10 e depois presta apenas atenção aqui na nossa live e segue os exercícios que nós vamos fazer aqui nesse momento, tá bom? Bom, então, para entrar ao vivo aqui comigo, né, eu vou convidar alguém que queira entrar. A primeira coisa que você deve estar consciente é que quando você entra aqui ao vivo comigo, a gente faz um trabalho de cura e talvez você exponha coisas pessoais, questões familiares, questões que você não quer que outras pessoas vejam. E esse material vai estar exposto nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no IGTV e outras redes sociais que vierem a surgir. Então, se você tem algum problema em não querer expor, então você não pode entrar aqui ao vivo, tá? Se você entra, é porque você já tem consciência dessa exposição, que outras pessoas podem assistir e você já está dando a sua prévia autorização para essa exposição e para deixar o material aqui no ar ao vivo, tá? Para não se arrepender depois. É assim, André, eu queria que tirasse do ar. Aí eu não vou poder mais tirar do ar porque você já concordou previamente com tudo isso ao entrar ao vivo aqui comigo. Dito isso também, né, se você quer entrar ao vivo aqui comigo, o que é que eu recomendo? Deixa o teu celular carregado, porque a conversa aqui pode durar 30 minutos, 40, mais ou menos. Se você tiver um fone de ouvido também ajuda muito para melhorar a nossa comunicação. E também, se você estiver usando Wi-Fi, fica perto da fonte do Wi-Fi, o máximo que você puder para a conexão ficar melhor. Tá bom? Então é isso. Então eu quero saber quem quer entrar aqui ao vivo comigo agora para fazer um trabalho de cura. É só você escrever aqui embaixo nos comentários. Você escreve eu quero, que aí eu chamo você para entrar ao vivo aqui comigo. Tá bom? Então vou aguardar alguém aqui se manifestar. Se você quiser entrar ao vivo aqui comigo para fazer um trabalho de limpeza emocional, escreve eu quero. Deixa eu ver se alguém aqui escreveu antes. Vamos lá. Joacara. Bom dia, André. Momento esperado todos os dias. Gratidão. Seja bem-vinda. Sandra, bom dia. André, que seu trabalho possa chegar a milhares de pessoas. Obrigado, Sandra. Vamos lá. Vamos ver se alguém aqui se manifestou. Então, pessoal, estou aguardando aqui alguém dizer, né, eu quero, para poder eu chamar aqui ao vivo. Tem alguém que queira entrar comigo ao vivo aqui agora? Para fazer o trabalho de limpeza emocional? Opa! Uma pessoa aqui respondeu. Vamos lá, vou te chamar aqui, Imanzuti. Vou te chamar agora. Transmitir ao vivo. Olá. Olá, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom Você tá me ouvindo? dia, tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, dá pra ouvir bem eu? Sim. Tá. Deixa o teu celular. Pronto, conseguiu estabilizar o celular, tá tudo certo? Consegui. Sim, sim. Tá bom. Tá ciente que nós estamos sendo gravados e que vai ficar exposto nas redes sociais. Sim, tô ciente. Ok? Um Tá pouco bom. ansiosa. Tá bom. E com Como é teu vergonha. nome? Luísa. Luísa. Luísa, você já fez EFT antes? Já, inclusive, eu tô fazendo o curso Mente Próspera. Ah, tá bom. Então você já está se auto-aplicando, né? Tô. Já cheguei até bem pra frente do curso. Dei uma pausa. E essa semana eu pensei, nossa, eu preciso muito voltar pro curso. Aí agora que eu liguei a direta, você estava explicando, eu falei, ai meu Deus, eu não vou fugir. Será que vai ser eu que vou ser ao vivo? Então, agora que foi, eu percebi que realmente não é coincidência. Sim. Pois é. É só entrar e se jogar, né? Pois é. Então me fala. Qual a situação que você quer limpar? Tá. Pode ser uma ansiedade que eu tô vivendo agora no momento? Assim. Pode ser qualquer situação que quando você pensa traz para você um desconforto emocional. Ai, meu Deus, minha mãe tá assistindo, eu não acredito. Ai.
Mãe, deixa ela à vontade aqui. Assiste depois no replay. Deixa ela sozinha aqui agora. Senão ela vai ficar bloqueada. Tá, não, mas talvez seja importante. Bom, eu vou falar então uma coisa que eu limpei já no curso da EFT. Opa. Eu senti que teve uma grande melhora. Mas esse final de semana aconteceu uma coisa que eu percebi que ainda não tá limpo. E eu falei, caraca, eu preciso limpar isso. Então eu vou limpar isso. Durante o curso, um dos temas foi a questão da organização. E aí eu sempre me considerei uma pessoa muito desorganizada. Assim, eu sei que minha mãe é maravilhosa, ela é uma pessoa super organizada e ela sempre fez um trabalho muito forte, assim, de tentar que eu e meu irmão a gente fosse organizado, e eu sempre senti que eu falhei muito nessa parte. E aí, esse final de semana, eu tava conversando com um amigo e tal, e ele falou, porque você é meio desorganizada, né? Eu falei, caraca, mas assim, eu tô fazendo de tudo pra me organizar. Até essa semana eu falei, mãe, eu vou te mandar uma foto do meu armário, porque nem eu tô acreditando quanto ele tá organizado, porque eu tô fazendo uma limpeza. E daí eu tô vendo mudanças, mas enfim, parece que tem alguma coisa. Eu tô até emocionada, né? Mas parece que tem alguma coisa, assim, que é realmente maior que eu. E que eu não consigo me sentir organizada de verdade. O que é que você está sentindo agora? Vem assim, como se fosse um fracasso. Um sentimento de tristeza, uma culpa muito forte. Certo, então vamos lá. Eu vou começar por aí, mas depois eu quero trabalhar situações do passado que contribuíram para isso. Ou uma situação, ou duas, o que der tempo aqui da gente fazer, tá bom? Tá bom. Mesmo que eu me sinta um fracasso. Mesmo que eu me sinta um fracasso. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta culpada. Mesmo que eu me sinta culpada. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga me organizar. Mesmo que eu não consiga me organizar. Por mais que eu tente. Por mais que eu tente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Eu me sinto fracassada. Eu me sinto fracassada. Eu tento me organizar e não consigo. Eu tento me organizar e não consigo. Por mais esforço que eu faça. Por mais esforço que eu faça. Eu não consigo me manter organizada. Eu não consigo me manter organizada. Eu me sinto culpada por isso. Eu me sinto culpada por isso. Eu me sinto fracassada. Eu me sinto fracassada. Minha mãe é super organizada. Minha mãe é super organizada. E eu não consigo ser igual a minha mãe. E eu não consigo ser igual a minha mãe. Ela tentou a vida inteira. Ela tentou a vida inteira Me ensinar a ser organizada. me ensinar a ser organizada. E eu não consigo. E eu não consigo. Eu sinto culpa. Eu sinto culpa. Eu me sinto fracassada. Me sinto fracassada. O que é que você está sentindo agora? Me deu um alívio e me veio uma cena de infância que a gente tinha o boletim da escola e foi a minha primeira experiência na escola. Nossa, esse assunto é bem sensível. E aí eu lembro que no boletim a professora fazia muitos elogios, assim, tipo, a Luísa é uma criança alegre, é uma criança muito meiga, que tem facilidade de lidar com todo mundo, mas ela é muito desorganizada. O que é que você está sentindo agora? Só lembrar disso? Me dá uma tristeza profunda. Vamos lá. Mesmo que eu sinta uma tristeza profunda. Mesmo que eu sinta uma tristeza profunda. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza profunda. Eu sinto uma tristeza profunda. Ela me elogiava em vários aspectos.
Ela me elogiava em vários aspectos, Mas dizia que eu era desorganizado. mas dizia que eu era desorganizada. Conta de novo, tá? Como é que foi a história? Conta pra mim. Conta. A minha mãe, ela pegou o boletim para ler, para compartilhar o que a professora tinha a dizer para mim. E nesse boletim, eu nem lembro direito tudo que estava dizendo, mas tinha alguns aspectos que ela reconhecia que eram desafios para mim. E eu estava adiantada na escola. E eu sentia que eu tinha muita dificuldade, muito mais que todo mundo. Que todo mundo aprendia e eu não. Enfim, depois eu até virei assim, o que eu considero um sucesso escolar, mas naquela época eu me sentia muito, muito mal. Era muito difícil para mim aprender tudo e estar naquela escola. E eu gostava muito daquela professora. E ouvir aquilo foi muito difícil para mim. Porque era uma coisa que eu também ouvia recorrentemente em casa, que eu era desorganizada. E não sei, parece que é um desafio que é impossível, que eu posso fazer muitas outras coisas na minha vida, que eu posso aprender o que eu quiser na minha vida, mas isso parece que eu não consigo. Isso o quê? Ser organizada. Uhum. É maior que eu. Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu sinta que é impossível. Mesmo que eu sinta que é impossível. Me tornar uma pessoa organizada. Me tornar uma pessoa organizada. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que pareça uma coisa muito maior do que eu. Mesmo que pareça uma coisa muito maior que eu. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Parece uma coisa muito maior do que eu. Parece uma coisa muito maior que eu. É impossível aprender a ser organizada. É impossível aprender a ser organizada. Parece que eu consigo aprender qualquer outra coisa. Parece que eu consigo aprender qualquer outra coisa. Menos me tornar organizada. Menos me tornar organizada. Foi muito difícil ouvir aquele relato da professora. Foi muito difícil ouvir aquele relato da professora. Eu carrego essa memória até hoje. Eu carrego essa memória até hoje. Cheia de tristeza. Cheia de tristeza. Sensação de fracasso. Sensação de fracasso. Sentimento de que é impossível superar isso. Sentimento de que é impossível superar isso. Foi muito difícil ouvir a minha mãe lendo aquele relato. Foi muito difícil ouvir a minha mãe lendo aquele relato. Reforçando o que ela falava em casa. Reforçando o que ela falava em casa. Que eu sou desorganizado. Que eu sou desorganizada. O que você está sentindo agora? Pra mim foi bem forte essa coisa do reforço na casa, essa questão da família, a forma como meus pais me enxergam. Certo. E aí perceber que era uma coisa visível para todo mundo, né? Que é como se era a única coisa que as pessoas conseguissem ver em mim. E que isso era motivo para eu ser odiada. Me veio, inclusive... Eu não consigo lembrar da cena, mas parece que veio até alguma coisa assim de quando eu era muito criança, de ouvir que quem era desorganizado nunca ia ser ninguém na vida. De que as pessoas vão pensar se você for assim. Nunca vai conseguir arranjar marido, nunca vai conseguir arranjar emprego, sua vida tá, né, condenada. Então essa coisa assim de ser uma coisa muito importante na minha família que eu nunca consegui dar conta. O que é que você está sentindo agora? Me deu alívio falar isso. Ainda Certo. tem tristeza. Ainda tem tristeza. Tristeza por quê? Porque é difícil. Mas também tá vindo algumas coisas, assim, né? Nossa, eu já aprendi tanta coisa na minha vida que eu falei que eu nunca ia conseguir. Aprendi a tocar instrumento musical, aprendi a escrever poesia, pintar. Eu tô correndo.
Eu falei que eu nunca ia conseguir correr. Acabei de voltar de uma corrida, então tem coisas que eu consigo fazer. Uhum. Mas é que isso foi algo que parece que faz muitos anos mesmo. Uhum. Certo. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza por não conseguir ser organizada. por não conseguir ser organizada. Uma coisa que é tão importante para minha família, Uma coisa que é tão importante para minha família, para minha mãe e para meu pai. para minha mãe e para meu pai. E eu não consigo, exatamente nesse aspecto, Eu não consigo exatamente nesse aspecto superar essa expectativa. superar essa expectativa. Eu não consigo ser organizada. Eu não consigo ser organizada. Isso é muito importante para eles. Isso é muito importante para eles. Parece que todo mundo só vê esse aspecto em mim. Parece que todo mundo só vê esse aspecto em mim. Parece que eu só vejo esse aspecto em mim. Parece que eu só vejo esse aspecto em mim. Eu esqueço todos os outros aspectos. Eu esqueço todos os outros aspectos. E coloco uma lupa gigante, só olhando para isso. E coloco uma lupa gigante só olhando para isso. A desorganização. Desorganização. E me sinto desaprovada. Eu me sinto desaprovada. E fico me sentindo um fracasso. E fico me sentindo um fracasso. O que você sentiu? Nossa, foi muito forte essa coisa que você falou da minha expectativa em relação a mim mesma. Nossa, eu posso receber milhões de elogios, né? Que é exatamente a história do boletim, né? Tipo, eu posso ser super elogiada, mas se alguém fala sobre a minha desorganização, isso quebra. É como se fosse a pecinha do castelo de madeira, que você tira e derruba tudo, sabe? Do castelo de cartas, assim. Que isso aqui você não tem. Uhum. E eu tenho uma expectativa muito alta, assim, em relação a isso. E tenho uma expectativa muito alta em relação a mim mesma. Em como eu acho que eu deveria ser. E como é que você acha que você deveria ser? Ai, eu queria ser mais igual a minha mãe. E como é que é ser igual a ela? Nossa, ela é super organizada. E ela tem prazer em fazer isso. Eu me distraio com muita facilidade. Eu gosto de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, enfim. E ela consegue focar. Ela consegue focar e ela sente prazer. E eu entro na casa dela e eu sinto um prazer imenso, assim, de ver como tudo tá no lugar. E quando eu faço isso, parece que é uma coisa muito difícil, assim, que eu não sei fazer. Não sei. Certo. Eu queria ser igual a minha mãe. Eu queria ser igual a minha mãe. E eu não consigo ser. Eu não consigo ser. Eu queria me dar essa alegria de ser igual a ela. Eu queria me dar essa alegria de ser igual a ela. Me tornar organizado igual a ela. Me tornar organizado igual a ela. Eu queria dar esse prazer para minha mãe. Eu queria dar esse prazer pra minha mãe. Essa alegria para ela. Essa alegria pra ela. E eu não consigo. E eu não consigo. Para ela é um prazer ser organizada. Pra ela é um prazer ser organizado. É fácil e é natural. É fácil e é natural. E para mim não é. E pra mim não é. É um esforço constante. É um esforço constante. É uma luta sem fim. É uma luta sem fim. É um gasto de energia enorme. É um gasto de energia enorme. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo focar. Eu não consigo focar. E quando eu tento focar, E quando eu tento focar, é muito gasto de energia. é muito gasto de energia. Eu não sinto nenhum prazer nisso. Eu não sinto nenhum prazer nisso. É muito difícil para mim. É muito difícil pra mim. Eu não consigo ser igual a ela. Eu não consigo ser igual a ela. E eu fico me cobrando por isso. E eu fico me cobrando por isso. Tenho uma expectativa muito alta em relação a mim mesmo. Eu tenho uma expectativa muito alta em relação a mim mesma. Uma autocobrança muito intensa. E uma cobrança muito intensa, uma autocobrança muito intensa. Não importa quantas coisas boas eu faço, Não importa quantas coisas boas eu faça, eu foco nesse aspecto da desorganização. eu foco nesse aspecto da desorganização. É como se fosse uma coisa que derruba tudo. É como se fosse uma coisa que derruba tudo. Nada do que eu faço importa.
Nada do que eu faço importa. Se tem esse aspecto que eu não consigo trabalhar. Tem esse aspecto que eu não consigo trabalhar. O que você está sentindo agora? Me emocionei, assim, porque me veio, na verdade, muitos elogios de muitas pessoas em relação a muitos trabalhos que eu já fiz. E é estranho falar isso. Racionalmente, eu sei que não faz nenhum sentido. Mas eu não consigo acreditar. Uhum. É como se eu estivesse correndo, assim, numa esteira, sabe? Eu não saio do lugar. Essa coisa da autocobrança, pra mim, é muito forte, muito forte. Enfim, eu consigo ver qualidades, eu consigo ver coisas boas em mim, mas pra mim eu tô sempre em relação a mim mesma. Eu me considero uma pessoa positiva e corajosa, mas assim, quando eu olho pra Luísa, eu sempre vejo a Luísa com a metade do copo vazio. Uhum. Assim, em relação às coisas que eu preciso fazer e que eu preciso ser. Eu gosto muito da minha vida, eu acho que eu já conquistei muita coisa, mas assim, eu olho pra mim e eu falo, nossa, eu só consigo ver o que tá ruim, porque eu ainda preciso melhorar. Uhum. Certo. O que você está sentindo agora? Me deu alívio falar isso. Me deu alívio. Certo. Eu não consigo reconhecer as coisas que eu conquisto. Eu não consigo reconhecer as coisas que eu conquisto. Eu fico olhando apenas para aquilo que eu ainda não consegui. Eu fico olhando apenas para aquilo que eu não consegui. Quando eu olho para a Luísa, Quando eu olho para Luísa, eu vejo sempre o copo meio vazio. Eu vejo o copo sempre meio vazio. É como se eu ficasse correndo numa roda. É como se eu ficasse correndo numa roda. E eu não saio do lugar. E eu não saio do lugar. Não reconheço o que eu alcancei. Eu não reconheço o que eu alcancei. E supervalorizo o que eu não alcancei. E supervalorizo o que eu não alcancei. E quando as pessoas me elogiam, Quando as pessoas me elogiam, eu começo a pensar em tudo que eu não consegui. eu começo a pensar em tudo que eu não consegui. E não consigo aceitar os elogios. Eu não consigo aceitar os elogios. Eu me cobro muito. Eu me cobro muito. Eu foco naquilo que eu não consegui. Eu foco naquilo que eu não consegui. E eu fico sempre devendo. Eu fico sempre devendo. Sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. E nunca é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente. O copo está sempre meio vazio. O copo tá sempre meio vazio. Como é que você sentiu agora? Em termos emocionais, assim, eu tô mais calma, mas me veio uma frase, talvez tenha sido meu pai, talvez tenha sido alguém, assim, mas com certeza eu ouvi há muito tempo, quando eu era criança mesmo. Aquela frase, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Não pode começar a elogiar, senão ela vai achar que já tá bom e vai parar. Uhum. Se a gente elogiar o que ela fez, ela não vai correr atrás, ela vai estagnar. Certo. Então, se eu começar a ver as coisas boas que eu faço, eu vou virar medíocre, eu vou ficar acomodada. Então eu preciso ficar focando em tudo que é negativo na minha vida, em relação a mim, para eu conseguir trabalhar. Porque se eu não enxergar isso, eu vou ficar acomodada, eu não vou evoluir. Certo. Eu tenho uma crença dentro de mim. Eu tenho uma crença dentro de mim. Que me diz que eu não posso me reconhecer. Que diz que eu não posso me reconhecer. E olhar os meus bons aspectos. E olhar para os meus bons aspectos. Porque senão eu vou ficar acomodada. Porque senão eu vou ficar acomodada. Eu aprendi que eu tenho que olhar para tudo que é ruim. Eu aprendi que eu tenho que olhar para tudo que é ruim. E ficar me cobrando o tempo todo. E ficar me cobrando o tempo inteiro. Me pressionando. Me pressionando. Me estressando o tempo todo. Me estressando o tempo todo. Para ser uma pessoa melhor.
para ser uma pessoa melhor. Eu aprendi que eu não posso focar nas coisas boas, Eu aprendi que eu não posso focar nas coisas boas. me elogiar, Me elogiar, me reconhecer, me reconhecer, porque isso é um perigo. porque isso é um perigo. Perigo de ficar estagnado. Perigo de ficar estagnada. E eu vivo dentro desse padrão agora. E eu vivo dentro desse padrão agora. Só foca naquilo que eu ainda não consegui. Só foco naquilo que eu ainda não consegui. O que me deixa muito estressado. O que me deixa muito estressada. Nunca é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente. Por mais que eu faça, Por mais que eu faça, por mais que eu consiga, por mais que eu consiga, sempre tem coisa que eu não consegui. sempre tem coisa que eu não consegui. É um jogo que eu nunca consigo ganhar. É o jogo que eu nunca consigo ganhar. É o jogo da autocobrança. É o jogo da autocobrança. É o jogo de me cobrar pelo aquilo que ainda falta. É o jogo de me cobrar por aquilo que ainda falta. É um jogo de estresse É o jogo de estresse. que nunca acaba Que nunca acaba. e que ficou normalizado pra mim, E que ficou normalizado pra mim. como se fosse uma coisa boa, Como se fosse uma coisa boa. pro meu benefício, Pro meu benefício. para eu me tornar alguém e ser feliz. Pra eu me tornar alguém, ser feliz, Eu tenho que me cobrar muito eu tenho que me cobrar muito. e só olhar para aquilo que eu não fiz. E só olhar para aquilo que eu não fiz. E quando eu faço isso, eu me sinto infeliz. E quando eu faço isso, eu me sinto infeliz. É um jogo que não faz sentido. É um jogo que não faz sentido. Esse sentido. Nossa, me deu tranquilidade agora, assim, né? Uhum. É isso. Não me serve mais esse padrão. Essa crença não me serve mais. Então, não é um paradoxo, né? Assim, não, para eu ser uma pessoa boa, para me tornar alguém na vida, para que eu quero me tornar alguém na vida e ser uma pessoa que atinge isso, aquilo, outro? É para ser feliz, né? Então, para eu ser feliz, para ser uma pessoa melhor, eu tenho que ficar me cobrando o tempo todo. E para ficar me cobrando o tempo todo, eu tenho que olhar para tudo que eu fiz, para tudo que eu não consegui e esquecer aquilo que eu consegui. E quando eu faço isso, eu fico infeliz. O padrão, supostamente, é para tornar você uma pessoa melhor e mais feliz. Mas, na verdade, ele torna a pessoa sempre mais infeliz o tempo todo. E não faz sentido isso, né? Então, nossa, isso ressoou muito no meu coração, realmente. Certo. Então, e é uma coisa comum essa coisa. Ela não pode elogiar, senão a pessoa piora. Isso eu vejo as pessoas comentarem isso com o filho, com o funcionário também. Assim, não pode elogiar, porque se você elogiar, você vai estragar a pessoa. Então não pode ficar se achando, né? Sim. Eu sou professora e uma coisa que eu observei, assim, realmente, assim, que quando tinha aquela criança que tava jururu, assim, tristinha, e a gente falava alguma coisa, assim, né, do tipo... Vai lá, faz isso, porque você faz um caderno tão bonito. E realmente, porque tá todo mundo fazendo o melhor que pode o tempo inteiro, né? Ainda que não seja na expectativa do adulto, não seja... A gente sempre tá fazendo o nosso melhor. E quando eu fazia, assim, esse elogio muito sincero, era impressionante, assim, o quanto as crianças desabrochavam e começavam a agir, na verdade, de acordo com aquilo que eu esperava delas, assim, né? É muito potente isso. Uhum. Nossa, André, muito obrigada, assim, eu me veio vários insights, assim, enquanto eu tava fazendo esse processo com você. Confesso que me deu vergonha, porque eu falei, putz, na hora que eu vi a mãe... depois eu fiquei pensando, será que algum amigo meu vai ver isso? Mas depois, assim, eu fui lembrando de tudo que eu apliquei no seu curso. E eu já falei do seu curso, assim, para vários amigos meus. Eu falei, então, se alguém me vê chorando aqui, quero mais é que veja, porque é assim mesmo, a gente tem que limpar. Já tá acontecendo milhares de coisas na minha vida, muito bom. Daqui a pouco, assim, eu já sei que eu vou escrever para você um feedback muito positivo de tudo que está acontecendo de mudança por conta do seu curso do Mente Próspera, assim, de verdade. Me fala uma coisa que está mudando, então. Qual é a principal transformação que está acontecendo? Eu vou mudar de país mês que vem. Eu consegui trabalhar menos, assim, eu mantive o meu salário, mas eu comecei a trabalhar menos horas.
porque eu aceitei uma coisa muito injusta, assim, pra mim. Eu tô trabalhando na Itália como babá. E aí combinei que eu ia trabalhar 5 horas, mas aconteceu essa história do coronavírus e tal, e aí eles repartiram o meu horário e no final das contas eu tava ficando 10 horas por dia junto das crianças, recebendo a mesma coisa, e eu tava ficando muito, assim, eu tinha essa ideia de que eu precisava ser flexível, que tava tudo difícil para todo mundo, e aí quando eu tava fazendo aquele processo de limpeza em relação a ganhar dinheiro é difícil, me veio esse insight de caraca, mas eu tô dobrando meu tempo para ganhar exatamente a mesma coisa e nem muito obrigada. Falei, não, eu vou conversar hoje mesmo com eles. Conversei, mudei, diminuí, voltei pro combinado justo. E aí vieram várias reflexões, enquanto realmente o que eu tava vivendo, eles não pagam uma coisa muito boa, assim, mas talvez tenha alguém que queira, é o que eles podem, mas eu mereço mais, então já apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, só que eu ainda estou no processo seletivo, então eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou esperando uma resposta ainda, mas eu já decidi que eu vou mudar para a Alemanha e eu já estou sentindo que coisas muito boas estão vindo, assim, porque tem essa coragem, sabe? Então... Isso aí. Então a pessoa, quando não muda o padrão, ela fica ali numa situação dela fica aceitando uma migalha e vai, e não muda de vida e não toma providência. E realmente a pessoa fala, as oportunidades não vêm, não aparecem. Não é que não vem, não aparece, é que a pessoa não está aberta para isso, né? Ela está ali presa num ciclo de sofrimento que ela mesma está alimentando por medo, por não se achar merecedora, por uma série de razões, né? Então você quebrou isso e certamente outra coisa melhor vai aparecer. E aí a pessoa não fica mais com aquele medo, né, de estar ali. Então se abre, mesmo que não tenha nada agora, mas não, coisas melhores vão aparecer. Então isso é importante. Vamos, deixa eu voltar um pouquinho lá no começo da nossa conversa. Você me trouxe aquela cena lá com a sua mãe, da escola, do boletim da escola. Volta de novo nessa cena e observa agora o que é que você sente quando você lembra disso. É engraçado, que me deu uma sensação até de alegria. E eu não tô falando isso porque eu acho que minha mãe vai ver, não. Tô falando com sinceridade. Porque eu e minha mãe, a gente tem essa conversa muito aberta, né? Tanto eu faço terapia, quanto ela faz terapia. E volta e meia, minha mãe me pergunta, mas o que você acha que eu errei? O que você acha que eu poderia ter feito diferente? E aí, assim, já teve algumas vezes que eu falei algumas coisas, assim, eu percebo que ela dá risada, assim, né? De tipo, né? Eu poderia ter feito diferente. E aí eu imaginei agora essa cena. E eu acho que seria uma coisa que ela ia falar, nossa, nem passou pela minha cabeça, né? Falar isso pra minha filha. E uma coisa muito tranquila pra mim, mesmo. Tá. Então volta e conta de novo e percebe que você sente. Conta a história de novo. Você chegou em casa com o boletim, conta de novo. Cheguei em casa, acho que era meu primeiro boletim. Eu tava muito empolgada também pra ouvir as coisas que eu tinha que ouvir. E aí tava falando que eu era uma pessoa, que eu era uma criança muito alegre, que eu tinha superado muitos desafios naquele ano, que eu era uma criança muito meiga, muito gostosa assim, de estar perto, mas que eu ainda precisava olhar para esse lado, de deixar as coisas espalhadas, que eu precisava me organizar melhor, que eu precisava aprender me olhar melhor. E aí agora me veio assim que eu dei uma flor para essa professora uns dias antes. E aí, quando eu era criança, me veio assim, então dar flor pra professora funciona. Ela escreve coisas boas pra gente. Olha como a criança vai aprendendo o jogo do agradar para receber algo em troca, para receber elogio, para ser reconhecido, para ser aprovado, para ser amado. Então tem que fazer algo quando a gente não precisa fazer nada para ser amado. A gente sendo que né? O amor incondicional, ele flui, mas a gente está aprendendo que tem que ter um jogo, né? Que tem que ter dar alguma coisa para receber algo em troca. Então, lembra de novo da sua mãe, tá? Então ela começou a ler lá, então lembra de novo dessa parte, tá? Ela começou a ler o boletim, e aí? Eu lembro da minha mãe, eu não lembro da cena mais. A cena já nem tá mais na sua... Eu não lembro da cena, assim.
Assim, se eu tentar recriar essa cena, eu vou tentar ver minha mãe lendo agora. Mas assim, daí eu vejo minha mãe já dando risada. Uhum, Que é uma coisa certo. bem besta, né? Realmente, coitada da professora. Coitada da minha mãe também, né? Tadinha, ela fez o melhor que ela pôde. Agora Isso. é comigo. Antes, quando você lembrava da cena, estava vindo a imagem na sua mente, como é que era, a lembrança, Nossa, me vinha até a cor do papel do boletim. Amarelo. e agora não está Me mais vinha, assim. aparecendo. Me vinha a posição. Agora eu não, já não consigo lembrar disso. Uhum. Então, o que dá a vividez da memória é a emoção que está atrelada a ela. Uhum. Então, quando eu tenho, seja ela uma emoção positiva ou negativa, né? Então, quando eu tenho uma memória muito carregada com carga emocional, ela fica muito vívida, muito intensa. Sim. Detalhes, cores, sensações. Quando a gente vai limpando, vai dando essa sensação de distanciamento, de Uhum. uma coisa vaga, uma coisa longe. Nossa, com certeza. Então, ó, As pessoas lembram da gente pelo como a gente faz elas se sentirem, né? É bem. isso é a carga emocional. Ela, se você tem um momento também muito bom da sua vida, você vai lembrar ele com muita vividez. Mas se é um momento traumático, você também vai lembrar com muita nitidez. Um vai causar uma sensação boa, o outro vai causar uma sensação ruim. E quando a gente faz a EFT, a gente trabalha isso que causa a sensação ruim e limpa tudo aquilo. Então vamos lá. A questão da desorganização, né, certamente sempre é um reflexo dos nossos pensamentos e emoções. Quanto mais equilibrado, quanto mais em paz eu tiver, maior a tendência de eu me tornar uma pessoa mais organizada. O que não significa que você vai ficar igual à sua mãe. Pode ser que ela tenha esse traço, né, essa característica, por uma série de razões, que seja mais forte nela. Então, por exemplo, tem pessoas que são tão organizadas que elas podem ter essa profissão de personal organizer. Elas têm essa... A mente delas funciona assim. E tem algumas pessoas que, por mais que elas sejam organizadas, elas não vão chegar nesse nível. Mas elas vão ter uma vida funcional, uma vida que funciona. O nível de organização delas vai... O nível de desorganização não vai atrapalhar a vida delas. Não vai impedir a vida delas de crescer. A desorganização se torna um problema quando a sua vida começa a não fluir por conta disso. Né? Então, cria dificuldade financeira, a pessoa perde prazo, paga multa, ou então, sei lá, as coisas não fluem direito, perde muito tempo procurando as coisas. Então, isso aí está no nível que atrapalha. E a gente vai trabalhando as emoções e a tendência é que a pessoa vá se tornando cada vez mais organizada. Né? Então tem os aspectos emocionais que vão atrapalhar, que vão fazer com que a gente não se organize. Então o sentimento de não ser merecedora, de ser um fracasso, de se sentir frustrada, de se achar que não é reconhecida pelo pai e pela mãe, tudo isso contribui para a pessoa ser desorganizada, contribui. Né? Pode contribuir também para o contrário, para a pessoa se tornar um perfeccionista ultra organizado que está buscando reconhecimento, que é o outro lado do extremo, que também não é bom. Sim. O bom é quando você é organizado de forma prazerosa, em paz, como você fala que a sua mãe era. Ela gosta de fazer, ela gosta de ser assim. Se é organizado, estressado, que está sempre com... Não pode tirar isso do lugar, é um inferno, não consegue sair de casa porque um negócio está fora do lugar. Então a pessoa já foi para o outro extremo da situação. Mas tem outros aspectos também que afetam essa coisa da desorganização, que vão além do emocional. Então, por exemplo, toxinas no corpo. Sabe? Carga emocional, está todo mundo submetido. Então, metais pesados. Sabe? Então, tem coisas que estão um pouco além assim, do que a gente pode fazer para... A gente pode melhorar tudo isso também. Existem formas de você limpar metais pesados. Mas não é uma coisa tão simples de ser feito. Então, hoje, o nível de crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção, com dificuldade de aprendizagem, tem muito a ver com poluição e com toxina também. Tem a ver com coisas emocionais também, mas tem muito a ver também com essa parte de toxinas. E as crianças hoje são submetidas cada vez maior a uma carga tóxica, desde uma idade muito pequena, através de agrotóxicos. Agrotóxicos têm metal pesado. Então, por isso que se a gente vai se alimentar, é melhor
uma alimentação orgânica. Se você for estudar, por exemplo, ingredientes de vacina, tem vacina que tem mercúrio, tem vacina que tem alumínio, tem vacina que tem... Então são substâncias que vão intoxicando a pessoa, né? E aí você vai perdendo essa capacidade de se concentrar, o sistema nervoso é afetado, o cérebro é afetado. Então a gente faz o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer para se curar e para se limpar. E aí depois você vai vendo o reflexo nessa questão da organização. E o que pode acontecer aqui depois dessa limpeza, né, e que eu espero que você continue limpando também, é que talvez você se torne uma pessoa mais organizada, seja mais fácil, você gaste menos energia para isso, fique mais tranquilo. Mas um outro fator que eu quero que você observe é, mesmo não conseguindo ser organizada, parar de ficar se autocobrando e se colocando para baixo por isso. É não ter mais essa carga negativa. É assim, até observar, nossa, isso é uma questão na minha vida, isso é uma coisa que eu poderia melhorar. Eu percebo que me atrapalha, que isso não é uma coisa saudável, mas eu não estou mais me colocando para baixo por isso. Eu não estou mais me sentindo menos do que minha mãe, menos do que fulano que é organizado. Não, eu só reconheço que aquilo é uma questão. Nossa, é uma questão. E como será que eu faço o que eu posso fazer para melhorar isso? Já estou fazendo. Já estou limpando as emoções, já estou no mente próspera, sei lá, já comecei um processo de melhorar minha alimentação para ter menos toxina no meu corpo. De repente comecei a fazer um detox físico, né? Aqui é o detox emocional, a gente está fazendo o detox emocional. De repente eu começo a fazer um detox físico. E aí eu vou melhorando a minha vida. André, deixa eu só ver se eu entendi bem o que você quis dizer, mas essa coisa de todos esses fatores externos que a gente vivencia, né? De alimentação, tudo que a gente consome, até de mídia mesmo, né? Isso gera emoção. Quando a gente faz um detox físico, isso também pode ajudar a gente a limpar as emoções e ver esse efeito, no meu caso, né? Ver esse efeito, inclusive nesse padrão da organização, de clareza mental. É isso? Sim, sim. Tá. Nós estamos submetidos a uma... É a conspiração para a gente não despertar espiritualmente. É muita coisa negativa para lidar, para que a gente não se conecte com a nossa verdadeira essência, com quem nós somos de verdade. Porque tem um sistema que só se mantém no poder através de manipulação. Não é possível que uma fração tão pequenininha do mundo, que dá menos de 1%, tenha, sei lá, 90% das riquezas se não for através de manipulação. Então, nós somos submetidos propositalmente a uma série de desafios para retardar esse despertar espiritual. Ele nunca vai ser impedido 100%, porque o despertar ele vai acontecer, ele acontece e todo ser vai despertar em algum momento. Mas existe ali um esforço para que isso seja retardado o máximo possível. Então, mídia de massa gerando medo, desempoderando as pessoas, fazendo com que você acredite que as coisas são meio que por acaso, que você não tem muito o que fazer para melhorar a sua vida, né? Que tem uma indústria que vai salvar você, né? A indústria farmacêutica vai salvar você. Não vai, ela intoxica a sua vida, ela cria mais doenças. Tem o medo constante também sendo colocado nos meios de comunicação. Agora a gente está tendo um exemplo clássico disso agora acontecendo nessa pandemia. Então as pessoas estão morrendo, placadas mortes diárias nos jornais. Então isso não acontece por acaso. Um ser com medo, ele não consegue despertar, ele fica desempoderado. Né? Um ser altamente intoxicado, ele sente mais ansiedade, ele tem mais dificuldade para dormir, ele tem mais dificuldade para meditar, para sentar e meditar, porque o sistema nervoso dele está todo cheio de toxina. Então a gente vive nesse mundo onde a gente está fazendo o possível para despertar, e tem uma corrente contra falando não desperta, vamos colocar veneno na sua comida aqui, não, mas é para o seu bem, é para não ter praga, é para poder... porque se não colocar veneno na plantação, a gente não consegue alimentar o mundo. Ora, tá cheio de veneno na plantação e muita gente passa fome ainda. Então qual é a lógica disso?
Então, Nenhum. então criam teorias assim absurdas, sabe? E as pessoas, e assim, e tudo parece tem cara de coisa séria, tem cara de ciência, tem cara de, sabe? Mas é tudo Vem com uma roupagem muito especial, né? Que a gente fica com medo de não acreditar naquilo, né? Porque as sim. pessoas sabem o que fazem. Eles sabem o que eles falam. E hoje está interessante essa questão da fake news, né? Discussão do que é fake news e o que não é. E assim, a maior indústria da fake news é a mídia oficial. É a mídia oficial, eles são os grandes produtores das fake news. E agora eles estão policiando, dizendo o que é verdade e o que não é. E são eles que dizem o que é verdade e o que não é. Eles que batem o martelo. Que dominam, né? Então, como assim, né? Eles que dão o selo da verdade, do que é verdade e o que não é agora. Aí cria uma empresa de fact-check para ver o que é fake news e o que não é. E essa empresa ela é patrocinada pelas mesmas empresas que comandam os grandes grupos de notícia. Então, parece piada, mas é o que acontece na sociedade. Então, e aí, isso acontece na política e na saúde também. Como eu estudo mais coisas sobre saúde, eu vejo isso com muita clareza acontecer no campo da saúde. Uhum. Então, tudo aquilo que é para curar as pessoas, tudo aquilo que é para libertar elas de remédio químico, né, sei lá, do medo, por exemplo, do vírus, é sempre visto como não é científico, não tem comprovação, é perigoso, cuidado, tomar vitamina é perigoso. Não, isso não cura, isso é informação falsa, isso é informação enganosa. Sim. Quando é alguma coisa que vem dessa indústria, não, isso aí você pode confiar porque veio dessa indústria, né? Essa indústria que faz remédio, então, isso aí vai. Quando é uma coisa barata, também muito barata que resolve, às vezes a indústria faz coisa barata que resolve. E tem umas medicações aí que resolvem muito rápido essa questão que a gente está vivendo agora e que poderia impedir, inclusive, completamente esse fechamento que está acontecendo. Mas como é barato e é acessível, não se fala. E quando se fala, se diz que não tem comprovação. Mesmo tendo comprovação. Tem comprovação, mas se fala... Então, eu vejo isso com muita clareza acontecer com tudo que é ligado à saúde. Então, hoje, por exemplo, poderia estar se falando muito sobre vitamina D, que é incrível o resultado da vitamina D. Mas já tomei a minha essa semana. Já tomou, né? Já tomei. Mas aí quando se fala, isso dura 3 dias na imprensa, 4, uma semana no máximo, falando sobre aquilo. Depois desaparece, assim, ninguém fala mais sobre aquilo. Então tem toda como se fosse uma conspiração para a gente não despertar, para a gente viver com medo, para a gente adoecer, para a gente estar sempre... Porque pessoas que têm medo, que não entendem como é que o mundo funciona, como é que o organismo funciona, como é que a mente funciona, elas são pessoas desempoderadas. Elas vivem à mercê de um sistema onde uma pequena parte se beneficia, é uma pequena parte mesmo, assim, é menos de 1%. E a vasta maioria vive sobre a ditadura desses que controlam. E isso vai mudar em algum momento. A gente está despertando espiritualmente para que isso mude, para que a gente consiga criar um mundo próspero para todo mundo, saudável para todo mundo, em harmonia com a natureza, mas em nível de abundância e não de escassez. Uma vida abundante e ao mesmo tempo em equilíbrio harmonizado. Então esse é o despertar espiritual. E aí quando esse despertar espiritual acontecer, esse 1% não vai mais dominar. Não vai mais haver esse domínio, não vai mais fazer sentido isso. Eu acho que eles também vão despertar, sabe? Eles também vão sair dessa... Porque quem precisa dominar é porque não despertou ainda. Se você tem que dominar alguém, significa que você ainda vive no medo, você vive no controle. Você não é uma pessoa feliz e plena. Quem é feliz e pleno não precisa dominar ninguém. Mas enfim, essa conversa começou a ir por um outro lado que eu nem imaginava que ela fosse. Mas... Sabe, você falou essa coisa da saúde, André, e eu tenho uma amiga muito próxima minha, que ela tinha uma filha que desde os 2 anos de idade tinha artrite reumatoide e fazia tratamentos assim pesadíssimos para conseguir conter a doença e ineficazes, porque as inflamações, os índices de inflamação, os exames sempre cada vez mais piorando.
E quando ela tinha uns 10 anos, mais ou menos, falaram que ia ter que começar um outro tipo de tratamento, ainda mais agressivo da filha. E essa minha amiga, que já estava num caminho de despertar espiritual, fazendo reiki, fazendo muita meditação e outras terapias, ela disse que ela sentou em meditação e ela falou assim, eu não quero um tratamento para minha filha, outro tratamento, eu quero a cura. E é uma doença que não tem cura, né? Não tem. Dizem que não tem. Na medicina tradicional não tem. Isso. E ela disse que depois que ela falou essa frase, chegou um livro para ela sobre uma pessoa que chama Laura, esqueci o sobrenome dela, mas é um livro bonito que chama Em Busca da Cura. Uma pessoa que conseguiu um caminho de cura através da alimentação, através da Ayurveda. Uhum. E ela entrou num processo com a filha muito forte, com um médico ayurvédico, que tem a medicina tradicional, mas também a medicina ayurvédica, de 2 anos. E ela conseguiu resultados de cura da filha em 2 anos, coisa que ela não conseguiu em 10. Uhum. E a filha nunca mais tomou um anti-inflamatório. Assim, tomou uma vez porque a amiguinha veio visitar nas férias, aí ela sentiu um pouquinho de dor no joelho, aí a mãe falou, tá bom, aí é exagero deixar só no natural, né? Vou dar... Mas assim, tá crescendo feliz e saudável a menina, isso já faz 6, 7 anos. Pois é. Então as pessoas vão sair desse estado hipnótico de acreditar no que vem da mídia de massa, de acreditar no que vem da indústria. Elas vão sair cada vez mais, porque não faz sentido. Sim. E aí ela teve um despertar, ela teve um estalo, né, no momento de meditação, de pensar assim, eu quero uma cura, eu não quero mais um paliativo. Uhum. Engraçado, se você falar de cura, a imprensa, sei lá, a mídia, os cientistas vão dizer, não, mas isso não é cura. Isso é uma remissão dos sintomas. Bom, para essa minha amiga eu sei que funcionou. Se eu tenho... Ainda que seja uma remissão. Não, mas não importa você dar outro nome. É só para não dizer que cura. Se eu tenho um sintoma que me acompanha a vida toda e eu não tenho mais esse sintoma, se você falar que curou, o que deu remissão de sintoma, para mim é a mesma coisa. Exato. Eu passei 35 anos ou mais, hoje eu tô com 44, eu passei, sei lá, 36 anos da minha vida tendo crise de rinite alérgica. 5 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, 5 às vezes. Era horrível, passava o dia espirrando. E tem, sei lá, 10 anos que eu não tenho crise, ou sei lá, não lembro a última vez que eu tive. E na medicina fala que não tem cura também. Que não tem cura. Então se eu falar que para mim eu tô curado disso, não tem mais crise. Tem anos que eu não tenho mais crise nenhuma, então eu tô curado. Não, mas não é cura. Foi uma remissão dos sintomas. É como se fosse assim, pode voltar a qualquer momento. Não fica muito animado, não, que isso é uma remissão, porque do mesmo jeito que teve a remissão, pode voltar. Sim. Então é sempre desempoderando. É uma campanha para desempoderar. Uhum. E aí quando você vê quem se beneficia disso, é um grupinho lá em cima, bem pequenininho. Que vende os negocinhos de pegar lápis. Exato, que vende remédio, que vende coisa que você tem que tomar pelo resto da vida. Luísa, eu preciso encerrar porque vai cortar aqui a live, tá? Nossa, eu tô muito feliz de poder agradecer você por isso, por essa sessão e por todo o seu trabalho, assim. Uau, que prazer e que privilégio poder falar isso olhando para você, assim, muito obrigada pelo seu trabalho, você mudou a minha vida, de verdade, eu recomendo muito seu curso, que mais e mais pessoas possam fazê-lo e conhecer a FT, porque isso vai trazer benefícios, assim como para minha vida, para todo mundo, então, muito, muito obrigada pelo seu trabalho. É uma gratidão, assim, enorme que eu sinto. Obrigado, Luísa. Obrigado, tá? Um abraço. Então tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Compartilhem, enviem para quem você acha que esse material possa ajudar. Comenta aqui embaixo. Se você está vendo no replay, por favor, deixa comentário. Eu sempre gosto de ver o feedback, né? O que é que vocês sentiram, o que é que vocês acharam e pensaram com essa sessão. E checa também aquilo que você escreveu no papel para ver o que é que houve com aquela situação que você escreveu em paralelo, se houve mudança emocional daquilo, se houve cura daquilo que você colocou em paralelo. E se você quiser também saber mais sobre os workshops que eu faço mensalmente, acessa aqui o link da bio do Instagram
Entra no grupo VIP lá do WhatsApp, que sempre eu falo quando vai ser o próximo workshop. São workshops mais profundos de cura emocional. Bom, então é isso, e eu aguardo vocês aqui no próximo Detox Emocional. Até mais.